tarde, obrigada a todos, obrigada pela oportunidade e principalmente porque é um tema que nós temos muita carência na nossa rede, né, na rede pública e até mesmo na rede particular, porque na nossa formação nós aprendemos as técnicas de curativos, né? Mas a execução de como escolher uma cobertura, de como fazer uma avaliação, muito disso vem do nosso cotidiano, da nossa prática. Então, o objetivo hoje é compartilhar um pouco do conhecimento com vocês e também ter o feedback de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A aula é sobre avaliação e tratamento de feridas. É algo assim que vai ser bem pontual, então as dúvidas podem surgir. Nós vamos conversando sobre isso, vocês podem ir postando as dúvidas, e aí, na medida do possível, nós vamos trocando as informações. Então, inicialmente, nós vamos comentar um pouquinho sobre a pele, né? O que é a pele? A pele é o maior órgão do corpo humano. Por esse motivo, que quando ela é lesada, traz grandes transtornos, né? Para a pessoa, em aspectos psicológicos, aspectos sociais, aspectos financeiros. E esse é um dos motivos de nós querermos, né, sempre manter a integridade cutânea, né? E as mulheres bem sabem disso, né? Nós sempre estamos tratando com muito cuidado da pele, bem como também os homens hoje em dia, né? As funções da pele. Então, a pele ela não tem apenas a função estética. Ela tem uma função extremamente importante no nosso organismo. Uma das funções é a termorregulação. Ela consegue fazer a regulação do nosso corpo, mantendo-o aquecido e também por diversos mecanismos fisiológicos ela consegue manter o resfriamento por meio do suor, né, da sudorese, quando necessário. Então, aqui em Cuiabá, esse mecanismo ele é bastante ativado. É a proteção. Então, nós precisamos dessa proteção que a pele nos confere, porque senão toda a nossa parte interna do nosso organismo estaria exposto não só ao meio, como também a diversos. A função da pele de proteção, né? Assim como essa casinha dentro dessa redoma, né? Ela se encontra protegida, então todas as estruturas internas do nosso corpo se encontram protegidas pela nossa pele. A pele também tem as funções metabólicas, né? De secreção e excreção, e também de metabolizar, né? Entre outras funções, a vitamina D. Tem a função de sensação, né? A sensação táteis, as sensações térmicas, né? Nós percebemos quando estamos sentindo dor exacerbada, né? Pontos de pressão maiores na nossa pele, para que possamos evitar traumas. Isso de forma fisiológica. Aí na nossa pele nós temos os anexos, né? Nós temos as nossas glândulas. Então temos aqui, vemos aí no início primeira figura da lâmina, o folículo piloso, né? Essa primeira parte da pele, camada da pele, que tem as glândulas sudoríparas e também as glândulas sebáceas. Nós temos os pelos e as unhas, né? Então é a pele e os seus anexos. É só para retomar um pouquinho da nossa fisiologia, para quando nós começarmos a falar, estarmos com o nosso conhecimento nivelado. Aí temos as camadas da pele. A primeira camada da pele é a epiderme. Então, é essa camada que nós vemos, né? E aqui observamos as estruturas, né, da camada da epiderme. Temos a camada córnea, a camada granulosa, a camada espinhosa e, por fim, a camada basal. Lembrando que todas essas camadas estão na epiderme. Então, é a parte mais superficial da nossa pele. Em seguida, nós vemos a derme. Então, é essa camada intermediária. Essa gravura, ela vem trazendo a pele como um todo. Mas aqui, nós vemos delimitado a derme. Então, vocês percebem aqui onde há presença de terminações nervosas, né, onde estão presentes as glândulas sebáceas, sudoríparas e início de alguns dos receptores de pressão.
Em seguida, porque há uma questão, né? Eu acho que para vocês viram que há uma questão quando ocorre uma lesão no estágio da pele, né? Se é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, então é justamente se referindo a essas camadas da pele. Aí, voltando um pouquinho, não falei sobre a terceira camada, que está nesse mesmo slide, a tela de a parte do subcutâneo, que é a terceira camada, né? A camada mais profunda da pele. Então, nessa camada, nós vemos onde formam-se os vasos, o tecido adiposo, e se nós descermos um pouquinho ainda aqui no subcutâneo, aí nós vemos a questão da fáscia muscular, ossos e também tendões. O que é o tecido subcutâneo, né? Essa última parte da pele. Então, ele é formado basicamente por células de gordura, né? Ele tem uma espessura variável, e isso é bem evidente porque, uma vez que ele é apoiado, né, por células de gordura, e essas variam de pessoa para pessoa, de acordo com o biotipo, então a sua espessura é variável. E o tecido subcutâneo, ele serve de sustentação para a epiderme e para a derme ao restante do corpo. E também mantém a temperatura corporal e acumula energia, né, para o nosso desempenho das funções biológicas. Muito bem, então nós vimos as camadas da pele. Mas aí nós falamos até agora sobre a pele íntegra. Mas e quando a pele tem uma solução de continuidade, que é uma ferida? Né? O que a gente vai avaliar nessa ferida, que é o nosso cotidiano, né? Quem trabalha com feridas, recebe pacientes com lesões extensas ou lesões tanto crônicas como agudas. Então, o que deve ser avaliado nessa ferida? Quando nós vamos fazer a descrição da ferida, nós temos que dizer em que local do corpo que essa ferida se encontra. Então, a topografia da ferida. Será que ela é no couro cabeludo? Ela está na região abdominal? Então, na nossa descrição, nós temos que colocar a região do corpo em que está sendo afetada. O tempo em que existe essa ferida. Alguns autores, eles colocam da seguinte maneira, que a gente pode chamar de ferida uma lesão de um tecido em decorrência de um trauma mecânico, físico ou térmico, que se desenvolve a partir de uma condição patológica, evoluindo para fechar até 2 semanas. Então, aqui o conceito do agudo e crônico está aparecendo. Então, nós falamos feridas para tudo, mas alguns autores eles restringem esse termo a feridas quando ela tem até 2 semanas, e chamamos de úlceras quando ultrapassa o período de 6 semanas sem cicatrização. O que mais que nós vamos avaliar nessa ferida? Bem, nós avaliamos a região do corpo, o tempo, né, se ela é uma ferida aguda ou se ela é uma ferida crônica. Aí nós vamos avaliar agora o exudato. Então, o que essa ferida ela está eliminando? Né? Então, exudato ele é um fluido composto por água, proteínas, mediadores de inflamação, enzimas, eletrólitos, fatores de crescimento, resíduos metabólicos e células. Né? Células advindas do próprio endotélio, que são os neutrófilos, macrófagos e plaquetas. Então, o exudato, ele possui uma consistência aquosa. Ele pode ter vários aspectos, esse exudato. E, de acordo com o aspecto, nós vamos saber como que essa ferida se encontra. Bem, se o aspecto do exudato ele é sanguinolento, então ele está fino, está vermelho, ele está brilhante. Se ele é sero-sanguinolento, é um vermelho pálido, uma água de carne. Se ele é seroso, ele está translúcido, clarinho, fluido, ou então ele está purulento, que é aquele exudato mais viscoso. Ele tanto pode ser amarelado ou meio esverdeado. E ele tem um odor bem característico, ele tem um odor fétido. Então, quando a ferida ela fica muito tempo fechada, que a gente tira o curativo, a cobertura, então exala aquele odor.
Então, em relação ao odor, nós já comentamos, né, a questão da infecção. Então, nós temos também que sentir, né, se tem um prenúncio de infecção ou uma infecção já instalada. Normalmente, o exudato, quando ele é translúcido, ele é inodoro. O tamanho da ferida. Então, nós precisamos mensurar essa ferida. Então, ela deve ser mensurada nas suas 3 dimensões, tanto no comprimento, como na largura e na profundidade. E existem técnicas para fazer essa mensuração de uma forma adequada, de modo que nós possamos ter parâmetros de comparação. Como que a ferida estava no seu estágio inicial e com a evolução do tratamento, e como ela se encontra. Será que o tratamento está sendo efetivo? Será que ela está abrindo? Então, pela mensuração da ferida, nós podemos fazer essa avaliação. E na ferida, quando nós medimos, né, a ferida, as bordas, que fazemos essa mensuração, largura, comprimento versus profundidade. No caso, o leito da ferida, queremos descrever alguma parte do leito que esteja comprometido com tecido necrótico. Vamos supor que só uma parte da ferida, da lesão, né, da úlcera, ela tenha um tecido necrótico. Como que eu faço para dizer, ela não está cheia de tecido necrótico? Ou está só um pouco? Eu divido esse leito da ferida em 4, numa linha imaginária, e aí eu descrevo, olha, 1/4 da ferida tem esfacelo, as demais partes estão só com tecido de granulação. Ou metade da ferida, ela possui tecido necrótico. Os demais tecidos da ferida são esfacelos ou então tecido de granulação, ou mesmo exposição óssea. A borda da ferida. A borda fala bastante para a gente. Ela consegue mostrar para nós em que estágio está a ferida. Porque uma borda, quando ela está irregular, ela está macerada, então ela é uma borda assim, com muito problema. Agora, já uma borda epitelizada é uma borda que a gente percebe a cicatrização acontecendo. Você percebe a aproximação da borda em relação ao leito. A borda com hiperqueratose, normalmente em pés, né, onde se formam ali os calos ao redor da lesão. Então, nós percebemos uma lesão puntiforme e ao redor um halo de hiperqueratose. Nós costumamos chamar, quando o paciente é diabético, de mal perfurante. A borda aderida ao leito da ferida, ou então quando a borda está descolada, quando fazemos a mensuração do leito da ferida, às vezes se usamos um seconete ou um cotonete, quando colocamos o seconete, nós conseguimos perceber se existe algum tipo de descolamento entre a borda e o leito da ferida. Ou então uma borda extremamente espessada, né, fibrótica, que também é uma borda doentia. Ela não é propícia à cicatrização. Avaliaremos também o leito da ferida. Né? Como que é esse leito de ferida? É um leito de ferida que tem tecido viável ou tecido inviável? Então, o tecido viável é o sonho de todo enfermeiro que trabalha com feridas, que é aquele tecido vermelho, um tecido bonito, né? A matriz desse tecido, ele é rica em colágeno. Nós vemos, então, a formação de uma nova rede vascular. Tanto que essa ferida, se você faz uma fricção um pouco maior, ela já sangra, porque ela é uma ferida que está em fase de granulação e de resolução. E o leito inviável? O leito inviável, ele é aquele leito que tem necrose, né, ou de coagulação ou de liquefação. A necrose de coagulação é o que nós chamamos de escara. E a necrose de liquefação são os ditos esfacelos. Então, nessa gravura, o que nós vemos aqui? Nós estamos vendo necrose de liquefação.
evoluindo para a coagulação, porque ela está ficando dura, endurecida, né? É uma lesão. Se não houver uma intervenção, ela vai virar uma escara. A pele ao redor. A pele ao redor da lesão, nós também temos que avaliar essa pele ao redor. Será que ela é uma pele que está com exudação? Quando que isso acontece? Esse eczema de estase, ele é muito frequente quando acontece celulite. Aquela celulite, desculpa, celulites não, quando acontece erisipelas. Quem trabalha com úlcera venosa já deve ter visto bastante assim membros inferiores com erisipela. As bolhas se rompem e aí sai assim um líquido fluido, clarinho, né, sem um odor. Às vezes o usuário ele reclama também de que há um prurido intenso naquela região. Observamos que a pele também fica escurecida, que é a dermatite ocre, e aquele hiperpigmentação. Essa hiperpigmentação, ela advém do extravasamento de dentro do vaso sanguíneo, devido à permeabilidade vascular. Os elementos do sangue começam a extravasar para o leito da ferida. Então começa a se formar primeiro, antes da ferida abrir, se forma um processo de escurecimento da pele. Então, essa pele ela fica escura, às vezes fica acinzentada, às vezes ela fica bem próxima da cor enegrecida mesmo. Então, mostrando ali que existe um comprometimento grave, né, uma insuficiência venosa no qual o sangue está ficando represado nessa região. Então, ele não consegue fazer o seu retorno venoso e, por esse motivo, aumenta a pressão sobre o endotélio e daí forma-se a permeabilidade e esses elementos eles se extravasam para esse espaço. A pele ao redor também da ferida. Vocês desculpem, houve um erro aqui. Observem, é macerada, tá? Houve um erro gráfico aí. Macerada. O que é essa pele macerada? Quando ela fica esbranquiçada, né? Podemos fazer uma comparação quando nós ficamos muito tempo numa piscina. Ficamos muito tempo na piscina ou na água. Os dedos ficam bem esbranquiçados, a pele do dedo fica esbranquiçada e meio enrugada. Então, é uma pele que está ficando macerada. Isso é uma evidência de que essa lesão ela está bastante exudativa, porque a umidade que deveria estar restrita ao leito da ferida, ela está extravasando para a borda e para a pele perilesional. Vemos também o que pode acontecer ao redor da lesão, uma lipodermatosclerose. Então, às vezes percebemos um usuário, ele vem com um membro bastante edemaciado. Então, aquele membro inchado, mas é um edema diferente da elefantíase. Porque a elefantíase mantém o membro como um todo, né, inchado. Mas a lipodermatosclerose, ele tem um formato característico, formato de garrafa invertida. Então, quando a gente bate o olho na perna da pessoa, a gente já vê. Ó, parece uma garrafa invertida mesmo. Então, é esse processo. E a hiperqueratose que nós falamos é um espessamento da pele. A pele fica bem espessa, podendo se formar aquela calosidade. E é um processo muito ruim, que precisa também do desbridamento, porque se houver hiperqueratose na borda, a ferida ela não fecha, porque precisa haver contração da borda para o centro para que a lesão se feche. Aí aqui nós vamos ver algumas ilustrações daquilo que nós comentamos agora. O que é uma dermatite ocre? Então, essa pele escurecida, né, ao redor, o membro fica escurecido. Quando a lesão
é na porção tibial da perna, então nós vemos o escurecimento da tíbia e às vezes até mesmo a região dos pés. Essa dermatite ocre, ela não deve ser confundida com o processo de mumificação. São coisas distintas. O processo de mumificação do membro já é um processo num estágio de evolução muito mais avançado, em que se requer uma intervenção de urgência. Aqui é a lipodermatosclerose. Então, nós percebemos a perna do usuário. Essa foto não ficou tão nítida, mas quando nós observamos um usuário com essa característica, né? Então, nós já sabemos que é uma lipodermatosclerose, porque é muito evidente o formato da garrafa invertida. E esses são sinais, são características de úlceras venosas. Então, o que caracteriza uma úlcera venosa? Então, esses são sinais. Não significa, nós não podemos nos limitar a dizer que a pessoa que tem esses sinais, ela tem apenas a úlcera venosa. Pode haver um comprometimento arterial associado, caracterizando, então, uma ferida que seria por uma úlcera mista, em que há o componente venoso e o componente arterial atuando. Aí a hiperqueratose, algumas publicações falam hiperceratose. O que nós vemos aí são os calos, né? Esse espessamento da epiderme por uma deposição aumentada do colágeno. E quando a pessoa é diabética, existe um mal perfurante, então além dessa hiperqueratose, no centro dela há uma ferida, né? Há uma lesão. E essa lesão normalmente ela é cavitada, ela não é muito rasa. Aí nós vemos a classificação das feridas, então nós vamos definir as feridas quanto às causas, ao grau de contaminação, ao comprometimento tecidual, à evolução, direção, trajeto, profundidade e forma. Então, para falar sobre isso, né, as feridas quanto às causas, elas podem ser resultado de um objeto cortante, proposital ou não. Então, proposital quando é num procedimento cirúrgico, né, a utilização da lâmina do bisturi. Quando ela é causada por objetos rombos, né, ela causa uma contusão e ela pode vir a romper a integridade da pele. Lacerante, quando é causada por um vidro ou um arame farpado. Então, essa pele, a epiderme fica lacerada, difícil mesmo até de ser aproximada. Perfurante, quando produzem pequenas perfurações na pele, né, de profundidade variada. Um exemplo disso são as feridas causadas pela arma de fogo e as escoriações, que são algo mais leve, né, que elas pegam apenas a porção inicial da pele, da epiderme, mas podem chegar também à derme. Aí nós vemos a ilustração de cada uma dessas que nós falamos, para fixar bem as contusas, as lacerantes. A ferida lacerante, quando vai se fazer a sutura, é bastante difícil, às vezes, aproximar as bordas. Essa ela não está tão difícil, porque só uma parte dela que está mais lacerada. As perfurantes, que nem sempre conseguimos saber, dimensionar de forma real a profundidade, e as escoriações, que são algo bem mais leve. Em relação ao grau de contaminação, então existe uma categorização. A ferida ela é considerada limpa quando ela é uma ferida cirúrgica em que não houve a abertura do trato digestório, respiratório ou geniturinário. Então, a probabilidade de infecção
dessa lesão é de 1 a 5%. Já as feridas limpas contaminadas, então houve a abertura do sistema digestório, respiratório ou geniturinário. E também um dos parâmetros para se fazer essa classificação de limpas contaminadas é de que é menor o prazo que 6 horas entre o trauma e o primeiro atendimento. Então, se a pessoa ela sofreu um trauma há 4 horas e procurou o pronto atendimento e não houve abertura de nenhum desses sistemas, ela é considerada limpa contaminada. A ferida contaminada é onde há lesão por maior tempo que as 6 horas e entre o trauma e o primeiro atendimento. Ela pode ser também colonizada ou infectada. Colonizada é o que acontece normalmente nas feridas de escoriação, ou então as lesões que têm os micro-organismos próprios da flora da pele. Infectada é quando ocorre a presença de um agente infeccioso nessa lesão, e esse agente ele causa uma reação exacerbada, causando inflamação e destruição dos tecidos. Então, às vezes, uma ferida ela está com tecido de granulação e está bonita, e ela começa a evoluir. E aí pensamos, o que está acontecendo? Então, provavelmente, essa ferida infectou. Um micro-organismo está trazendo danos aos tecidos. O comprometimento tecidual. Então, quando que a gente diz que uma lesão ela está no estágio 1, estágio 2, 3 ou 4? Né? Então, se houve um comprometimento só da epiderme, então dessa camada superior da pele, não houve perda de tecido, ficou apenas avermelhado, né? Ou um pouco endurecido, como acontece às vezes numa contusão leve, então a gente diz que a ferida ela está no estágio 1. Né? O estágio 2 é quando já ultrapassa a epiderme. Então ocorre uma perda tecidual, porque se ultrapassou a epiderme, então a epiderme foi totalmente rompida e chegou-se à derme. Então, quando acontecem queimaduras, né, de 2º grau, ou então quando a lesão ela realmente perfurou essa camada inicial e passou para a 2ª camada. Nós falamos que ela é de estágio 2. E o estágio 3 é quando ela acomete todas as camadas da pele. Né? Ela pega a epiderme, a derme, e ela chega no tecido o tecido gorduroso, o tecido adiposo, e há uma destruição do tecido adiposo. Quando nós fazemos a limpeza do leito da ferida, nós conseguimos ver o tecido adiposo exposto, né? Aquele tecido mais amarelinho, ele exposto, e então significa que ela é uma lesão que está no estágio 3. O estágio 4 é quando ela já compromete, ela lesiona o músculo, às vezes existe uma ruptura de tendões, ou então mesmo a osteomielite. Algumas lesões, elas enganam, principalmente o mal perfurante. Pensamos que ela é superficial, mas quando se faz um raio-x, consegue perceber que aquela infecção ela já atingiu o osso. Então, nós dizemos essa lesão, ela já está no estágio máximo dela, ela está no estágio 4. Então, aí, frisando mais um pouco sobre a questão da evolução da ferida, quando é uma ferida aguda e quando é uma ferida crônica. Vocês observem bem que essa ferida, ela tem aspecto de ferida crônica, porque já existe até a presença da dermatite ocre. Embora ela seja uma ferida em que nós observamos a aproximação da borda, aqui percebe-se tecido cicatricial, a borda evoluindo em relação ao centro da ferida, em relação ao leito.
né? E ela vem se aproximando. Ela pode ser classificada também em questão da direção ou do trajeto, né? Quando ela está paralela ao eixo de tensão, das fibras de tensão da pele. Então, aí nós dizemos que ela é uma ferida longitudinal. Ou quando ela é transversa, né? Ela não segue a linha de tensão da pele. Então, é um ferimento transversal. Ou um ferimento em espiral, né? Como nesse caso, ele é circular, é um ferimento que ele já alcançou até mesmo o osso, né? Estágio 4. Em relação à profundidade, nós vimos aí, por questão da classificação, elas podem ser superficiais, quando acometem só epiderme ou derme, profundas, quando existe um comprometimento maior, envolvendo grandes vasos, tendões e até mesmo ossos, e penetrantes, quando pega uma cavidade, né, ao abdômen, mas ela não chega a lesionar os órgãos. E o empalamento, quando essa lesão ela é provocada pela entrada através de algum orifício. Então, foi colocada essa gravura aqui de empalamento, se alguém não conhecia esse termo, ou o que isso significa, é algo bem bárbaro. Certamente é o tipo de lesão que nós não queremos ver no nosso cotidiano. Ela pode também ser classificada, quando nós vamos fazer a descrição da ferida, como linear, curva, estrelada, pontiforme irregular em retalho ou em escalpelamento. Aí por que nós fazemos toda essa descrição? Porque é uma forma de quando nós vamos falar sobre a ferida, nós podemos ter quanto maior a quantidade de dados obtidos, para que outras pessoas que vão fazer o acompanhamento dessa lesão, elas possam entender, né? E fazer uma avaliação e acompanhar a evolução. Porque às vezes nós dizemos que uma ferida, ela está em estágio superficial, né? Nós vemos que está em estágio superficial. E nós não fazemos esse tipo de anotação, de registro. E talvez um colega que venha fazer o curativo depois da gente, ele veja que está em estágio profundo. Mas ele não tinha o parâmetro inicial. Será que ela aprofundou ou ela já era assim? Então, o que pode ser repetitivo, talvez assim, mas falando muito, né, sobre as fases da ferida e as classificações, nós costumamos bater bastante nessa tecla porque é muito importante nós fornecermos todos os dados dos nossos registros. Aí aqui uma gravura do que seria uma figura, uma lesão estrelada, e o que seria uma lesão em retalho, né? Essa aqui ficou bem didática, porque foi tirado um retalho de um lugar e colocado no outro para ser feita uma enxertia. O escalpelamento, particularmente, eu nunca peguei nenhuma vítima de escalpelamento no nosso serviço, mesmo porque o nosso serviço ele não é porta de entrada para urgência e emergência. Então, as pessoas que são atendidas no nosso ambulatório, elas já vêm de outros serviços, né? São por encaminhamento. E o escalpelamento nunca eu tive oportunidade de pegar, mas eu sei que é uma coisa bem comum. A literatura fala muito sobre escalpelamento na questão da região ali do Amazonas e do Pará. Ele acontece em virtude de, principalmente mulheres que têm o cabelo muito comprido, né? Essa é uma das causas. Elas têm cabelos compridos e talvez esses cabelos se soltem quando elas estão no barco e eles se enroscam no motor do barco. E o próprio movimento do motor do barco, em movimento de centrifugação, começa a puxar esse cabelo e vem junto todo o couro cabeludo, ele se descola da cabeça, formando esse tipo de lesão. E a avaliação, continuando aqui mais a respeito da avaliação da ferida,
Né? Se pudéssemos, todos nós pudéssemos ter mesmo uma lupa para avaliar a ferida, seria o ideal. Porque às vezes há coisas que nos escapam ao olho nu. Como nós podemos avaliar a ferida? Existem alguns instrumentos que foram criados para que nós pudéssemos avaliar a ferida de uma forma sistemática. Então, a forma que eu avalio a ferida é a forma que o meu colega no outro serviço avalia ou no outro lado do mundo avalia. Então, esses instrumentos, eles servem para uniformizar a forma de avaliação. Então, eu avaliei a minha ferida pelo instrumento Time. Então, ele é um instrumento de origem americana e que ele descreve bem o que nós devemos observar na ferida. Então, o T do Time é sobre o tissue. Significa o tecido não viável. O que é o tecido não viável? Aquilo que nós já comentamos, que é o tecido com presença de esfacelo, ou então um tecido com a própria escara, ou a necrose de coagulação, ou a necrose de liquefação. O I, ele se refere ao que está acontecendo ali no leito da ferida, se está em andamento um processo de infecção ou inflamação, que vai levar à infecção, ou é mesmo o processo infeccioso, o processo inflamatório próprio da evolução da ferida. Porque todas as feridas, elas têm que passar pela fase inflamatória para que possam chegar até a sua fase de cicatrização. O M é o moisture, ele se refere à umidade do leito da ferida. Então, como que é esse leito de ferida, essa umidade? Será que ele está em desequilíbrio? O que nós entendemos? A ferida boa, o leito bom, é o leito que tem tecido viável e é úmido. A ferida precisa estar úmida para cicatrizar. Tanto que antigamente nós tínhamos aquele conceito, né? Deixar o curativo aberto para secar. Então, esse conceito, os trabalhos científicos, os níveis de evidência, vem mostrando que ele não é mais válido. Obviamente que isso não se aplica às feridas cirúrgicas. Né? Nós estamos falando de feridas ou lesões estreladas, ou lesões por úlcera, por pressão, lesão por pressão, ou úlceras venosas. E o E desse instrumento, é o ED, significam as bordas. Né? Então, as bordas não avançam. Né? Então, por que essas bordas elas não aproximam? Então, o que há de errado com essa ferida? Aí nós vamos para a avaliação do leito da ferida. Nós podemos utilizar esse instrumento chamado RIBE. Ele serve para classificar o leito da ferida que tem a cicatrização por segunda intenção. Então, aquela ferida cirúrgica que foi suturada. Então, esse padrão ele não serve, esse parâmetro não serve, porque o leito vai estar coberto. A menos que haja uma deiscência, o leito fique exposto, então deve ser avaliado por essa ferramenta. O R do RIBE quer dizer red, que é a presença de tecido de granulação, então aquele tecido avermelhado, saudável no leito da ferida, e evidencia que está se formando ali um novo epitélio. O Y, ele se refere ao yellow, que é aquele tecido inviável, né? É o esfacelo, aquele tecido mole, que às vezes ele está meio querendo descolar do leito da ferida, mas não descola. Às vezes ele também está aderido ao leito da ferida. E o black, que seria a escara. Então aqui nós temos que entender bem esse conceito. Talvez os colegas que sejam da época que eu me formei, né, costumávamos antigamente falar escara, né? Escara quando era uma lesão por pressão.
Mas, na realidade, o termo escara, ele se refere ao tecido escuro. Então, eu posso ter uma escara no braço, eu posso ter uma escara na ponta do dedo, que não esteja relacionada à pressão. Essa escara quer dizer uma necrose tecidual. A lesão por pressão, ela pode não estar em fase de necrose, então é errado chamá-la de escara. Existem algumas escalas que são usadas para avaliação ou de risco para a ferida ou para avaliação da evolução da cicatrização das feridas. A escala de Pusch, vocês podem depois pesquisar na internet como que essa escala ela é uma escala longa, né? Ela tem algumas etapas que devem ser seguidas para que possa se avaliar. A escala de Norton, só fazendo um adendo, existe um grupo que pretende mostrar que essa escala Pusch, ela pode ser aplicada também às úlceras de perna, né, como um parâmetro para avaliação de úlcera de perna. Aí nós vemos as outras 3 escalas, que é a escala de Norton, a escala de Waterloo e a escala de Braden, que são escalas que são utilizadas para avaliação de risco de lesão por pressão. Aí aqui eu trouxe a escala de Braden, é uma escala que nós costumamos usar no nosso serviço. Então, quanto menor a nota que o paciente tiver nessa escala, quanto menor a nota, pior é para o paciente, porque existe um risco maior dele vir a desenvolver a lesão por pressão. Aí a escala de Norton, que nós não usamos tanto, alguns serviços usam. E a de Waterloo eu nem trouxe, porque eu nunca vi nenhum serviço usando por onde eu já passei, mas se houver, assim, curiosidade para conhecer tanto essa escala de Waterloo como a de Pusch, é só puxar, ir no Dr. Google e puxar ali na internet, traz ela por inteiro e alguns artigos ainda traz de forma bem explicativa. O desbridamento agora, vamos falar um pouquinho sobre o desbridamento da lesão. Então, nós já vimos que nós temos diversos tipos de lesões, né? De úlceras ou de feridas. E o que nós podemos fazer para melhorar? Então, tudo vai depender do tipo de tecido presente nesse leito de ferida. Se nós vemos que a ferida ela tem um tecido inviável, né? Nós podemos fazer o desbridamento químico. O que seria o desbridamento químico? Alguns falam desbridamento químico, outros falam desbridamento enzimático. São sinônimos. Por que enzimático? Porque se usa enzimas proteolíticas para fazer a digestão desses tecidos inviáveis. Então, se colocam ou a pomada de papaína ou a de colagenase em cima de uma lesão que tem esfacelo, né, no leito da ferida que tem o esfacelo, e ele promove a lise desse tecido. No caso de uma lesão com escara, que é o black, aquele tecido preto ou acastanhado, endurecido, não adianta tentar fazer o desbridamento químico sem previamente fazer a escarificação. Então, cada profissional ele tem o seu método de escarificação. Você pode pegar uma agulha 40x12 e riscar toda a parte da escara, ou você pode pegar uma lâmina de bisturi e riscar em cima dessa escara. Com que finalidade? Que a enzima possa penetrar. Ela possa penetrar por baixo dessa capa necrótica e promover o desbridamento químico. Aí temos o desbridamento autolítico.
Por que trouxe essa gravura? O desbridamento autolítico é quando uma lesão ela vai fazer por si só esse desbridamento. Você só precisa propiciar o meio. Então, é quando não há necrose, quando não há esfacelo abundante, você propicia o meio úmido para a lesão e aí ela começa a promover o seu desbridamento autolítico. E a placa de hidrocoloide, ela consegue fazer isso, propiciar o meio úmido. O desbridamento mecânico é aquele que nós pegamos uma pinça, né, e a bonequinha de gás, injetamos soro fisiológico em jato na lesão e fazemos um processo de fricção nessa lesão para remover tecido morto, esfacelo que está solto. Então, com o processo de desbridamento mecânico, a ferida pode ser limpa em toda a sua extensão, onde não há tecido preso ao leito. O desbridamento instrumental, às vezes tem tecido preso ao leito e ele está um pouco amolecido, mas tem uma parte que está presa. Então, você pega uma lâmina de bisturi e na outra parte você segura firme com uma pinça e faz esse recorte, retira esse tecido desvitalizado. Aí a ilustração mostra o desbridamento instrumental de uma hiperqueratose. Particularmente, eu acho bastante arriscado esse tipo de desbridamento, porque embora esse tecido ele esteja endurecido, é difícil de prever a profundidade dele. E aí você pode ultrapassar essa camada superficial da hiperqueratose e lesionar a pele. Então, na hiperqueratose, eu gosto muito de usar o desbridamento enzimático. Ele tem surtido muito bom efeito. E o desbridamento cirúrgico eu não trouxe nenhuma gravura, porque é aquele que é levado para o centro cirúrgico sob narcose, faz uma sedação no usuário e usa-se a lâmina de bisturi, a própria fricção, e cada médico faz isso de uma forma, né, com sua própria metodologia. E aqui nós temos as referências. Entendemos aqui a parte desse primeiro slide, né, dessa primeira apresentação, e nós vamos passar agora para a segunda apresentação, onde nós vamos falar sobre as coberturas. Bem, se nós fôssemos falar sobre feridas e lesões, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo, né? Existem até cursos de especialização que falam só sobre isso, porque o universo é bem vasto nessa temática. Mas vamos então falar agora para as principais coberturas. Como teleconsultora, eu tenho recebido muitas perguntas sobre tipos de cobertura, qual o curativo ideal para determinado tipo de lesão. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O alginato de cálcio. Sempre lembrando, nós vamos apresentar o que nós temos de mais rotineiro. Embora na rede de atenção primária à saúde, nós sabemos que alguns tipos de curativos, né, de coberturas, não estão disponíveis. Mas a gente vai falar do que existe, né, o que é mais comum. Eu sempre brinco, né, o que é mais comum para o primo rico, né, que o primo rico é a rede particular e o primo pobre é a rede SUS, né, que a gente tem tentado, né, quando a gente consegue introduzir algumas dessas coberturas nos nossos serviços, é um grande avanço. E depois os gestores acabam concordando conosco que foi melhor, porque o tempo de tratamento se reduz em vista dos resultados que se obtém. Bem, o alginato de cálcio, ele é derivado, né, de algas marrons. E por que ele é utilizado? Por causa da sua propriedade geleificante, termorresistente e espessante. Em que isso é útil? Geleificante porque quando o alginato entra em contato
com exudato, ele forma um gel, então ele absorve bastante desse exudato para dentro da sua fibra. Então, se o exudato ele está excessivo, né, a umidade no leito da ferida está excessiva, então ele vai sair desse leito e vai partir para dentro da fibra. Ele é termorresistente, porque mesmo com o calor, né, do curativo, ele não deve, pelo menos a gente diz que não, porque ele não deve se esfacelar no leito da ferida. Ele deve ficar uma fibra única, né, uma cobertura única gelificada. E espessante, porque ele traz esse exudato para dentro da fibra e forma aquele gel espesso. É mais ou menos o mesmo princípio da fralda descartável gel. Aqui a foto da alga, que é o princípio ativo dessa cobertura, e as apresentações que existem no mercado. Que ele pode, a gente fala em placa, né? Porque ele é um quadradinho, ele tem diversos tamanhos, de acordo com o representante, pode ser 10 por 10, 10 por 20, 15 por 15. Em tira, porque a tira você consegue colocar ele dentro de uma cavidade. Então, se você tem uma lesão por pressão cavitada, de diâmetro pequeno, você consegue inserir o alginato. E a espuma com poliuretano de prata, que é bem top. Né? É um alginato, então ele tem o benefício do cálcio, né? Do alginato de cálcio, tem o benefício da prata e da película de cima que reveste o curativo, tornando-o impermeável ao poliuretano. Alginato de cálcio e sódio, como que ele trabalha? Ele faz uma troca iônica no leito da ferida, né? Na qual existe uma interação do sódio no leito da ferida. Né? As feridas elas têm sal no seu leito, fazem uma interação com o cálcio da fibra. E aí é onde se forma o gel e o exudato ele passa para a fibra. E o íon de cálcio, ele amplia a cascata de coagulação, agindo como fator hemostático. Então, o alginato de cálcio e sódio, ele age no leito da ferida fazendo esse tipo de trocas. Ele pode ser chamado de um curativo inteligente, porque ele não é um curativo que podemos dizer totalmente estático, devido a essa interação. Quando que nós indicamos? Quando que eu uso o alginato de cálcio? Então, não adianta colocar o alginato de cálcio numa lesão que tem muita exudação, porque você vai perder logo esse curativo. Ele vai saturar e aí ele vai perder a função dele. Os representantes falam de muito abundante exudação. Eu tenho bastante medo, medo não, assim, ressalvas de usar a palavra abundante, porque na minha prática eu já percebi que quando ele fica muito saturado, então mesmo eu trocando o curativo secundário, ele perde um pouco da sua função, porque ele já fica todo gelificado, ele não tem mais como fazer a absorção. Então, para lesões com moderada exudação. Lesões sangrantes, então, pela função hemostática, ele é muito bom quando você tem uma lesão neoplásica, porque a lesão neoplásica, ela costuma sangrar. Ou então uma lesão que pelo trauma mesmo ali na hora do curativo, começou a sangrar, você pode usar o alginato pela sua função hemostática. Ele promove esse desbridamento autolítico, então quando tem esfacelo, ele consegue fazer com que essa exudação excessiva, esse esfacelo, vá se desprendendo do leito da ferida, usado em lesões cavitadas, porque ele tem aquela apresentação em fita, e ele pode ser usado quando há processo infeccioso em curso, quando é uma composição de alginato de cálcio com prata, porque a prata tem a sua ação antimicrobiana. Se a lesão não der indícios de infecção, então você não precisa associar a prata. Mas a associação com a prata é uma associação extremamente vantajosa e dá um up na ferida.
A troca dele é a cada 24 horas. Então, quando a ferida tem moderada exudação e ele ainda não saturou, você pode trocar. Às vezes, alguma parte começa a vazar para o curativo secundário, você troca o secundário. Mas o ideal seria que deixasse 24 horas e ainda fizesse a troca. E a garantia do mecanismo de trabalho com o leito da lesão estaria sendo completo. Ele é considerado inteligente porque a membrana dele permite o curativo sair os vapores do curativo, né, do leito da lesão, mas ele impede que entre micro-organismos externos. Ele forma um gel coeso. O que é esse gel coeso? Na hora que você vai retirar a fibra do leito da ferida, ele não pode estar grudado no leito da ferida. Se ele estiver grudado no leito da ferida, quando você puxar, vai traumatizar e vai sangrar. Então, se ele grudar no leito da ferida, significa que aquela ferida, ela não tem exudação suficiente para que haja absorção do alginato. Ela está seca. Então, ferida com leito seco não cicatriza. Então, nós temos que umidificar esse leito e aí, no caso, o alginato de cálcio não é a cobertura indicada. Algumas vezes nós podemos observar que a ferida fica com o leito um pouquinho acinzentado. Temos que analisar bem se é uma isquemia ou o que sempre a gente observa é que é a ação da prata. A prata pode deixar um pouco escurecido o leito. Aí temos as coberturas de hidrocoloides. Os hidrocoloides, eles são polissacarídeos de alto peso molecular. Eles também são extraídos de algas vermelhas. Eles podem vir de gomas exudadas de árvores, ou então mesmo produzidos pela síntese microbiana. Então, o seu princípio ativo vem de várias fontes. O hidrocoloide, ele possui uma camada externa, né? E ele tem várias apresentações. Então, nessa camada externa dele, ele tem um filme de poliuretano, né, que torna levemente impermeável, ou então ele é uma espuma. A camada interna dele, do hidrocoloide, é onde a gente fala que é a superfície ativa, que é a superfície que vai interagir com o leito da ferida. Então, é onde a gente fala assim, esse aqui é onde tem um remédio. Nós falamos para os nossos usuários. Porque é onde tem a gelatina, né? E ela vai fazer a hidrólise parcial daquele colágeno e ela tem a pectina, né? Que vai fazer a absorção do excesso da exudação. No entanto, o hidrocoloide não é um curativo que deve ser usado em ferida com muita exudação. Ele é um polímero, né, derivado da celulose, que a gente já viu, e ele é muito solúvel em água, né, tanto a frio como a quente, e também aos géis. Por isso que quando a gente coloca uma placa de hidrocoloide no usuário, a gente fala, não pode molhar. Né? Ele não pode ser molhado, então é um curativo que tem que ser tomado bastante cuidado. Ele tem a parte de espessante, que dá aquela estabilidade na emulsão. Algumas das apresentações dele são as placas, tem formato de trocante, formato de sacra. Esse formato que pode ser colocado no calcâneo ou então no cotovelo. Olecrano. Essa foto ficou muito tímida. É quando ele é espumado, né? Ele tem a espuma. Ele tem aquele filme de poliuretano por fora e ele tem uma camada em que é espuma. Aqui as formas de colocar o hidrocoloide pasta. O hidrocoloide pasta, ele é normalmente usado em estomias,
né? Quando o estoma não se adapta ao dispositivo, então ele é colocado para que não haja um espaço entre o estoma e o dispositivo, não permitindo que os efluentes desse estoma, eles causem uma dermatite na pele. Então, o hidrocoloide, ele é colocado para preencher esse espaço, a pasta do hidrocoloide. Ou o pó do hidrocoloide, quando a pele ela tem aquela dermatite, e você coloca o pó do hidrocoloide, devido àquelas características, né, da carboximetilcelulose, do espessante, da pectina, da gelatina, ele vai trabalhar nessa lesão para cicatrização. E o hidrocoloide em grânulo. Eu vi na literatura, vi essa gravura, nunca vi pessoalmente um hidrocoloide em grânulo. Depois, se algum colega já trabalhou com ele em grânulo e quiser trocar informação, vai ser bem-vindo. A periodicidade da troca dele, então, é quando a exudação ultrapassar a borda da ferida. Quando você coloca uma placa de hidrocoloide sobre a lesão, essa placa tem que ser suficientemente transparente que você consiga ver aonde está a borda da ferida, para que quando o exudato começar a ultrapassar, você já tem que trocar, porque senão ele macera a borda. Ou então você faz um desenho em cima do hidrocoloide, mostrando aonde está a borda da ferida. Quando a exudação passar por baixo dessa placa e ultrapassar esse desenho que você fez em cima, já sabe que está na hora de trocar. As indicações: feridas pouco exudativas, auxilia no desbridamento autolítico. Nós estamos falando aqui de desbridamento, né? Algumas pessoas já me perguntaram, desbridamento ou debridamento? Bem, pela literatura, as duas formas de falar estão corretas. Tanto faz desbridamento ou debridamento. Proteção de terminações nervosas, o hidrocoloide ele serve para essa finalidade. Ele é bom porque ele tem boa modelagem e ele é aderente à pele. Ele cria aquele meio ambiente favorável à umidade do leito da ferida para que aconteça a autólise. Aí temos também o hidrocoloide com o alginato, que é uma associação que favorece muito a cicatrização. E a retirada do hidrocoloide ou do filme. Muitas pessoas imaginam que você retira o hidrocoloide puxando ele. Na realidade, qualquer filme transparente ou hidrocoloide, você tira o curativo tracionando na sua direção. Então, você vem puxando a borda na sua direção. E aí ele vai descolando da pele perilesional. Porque se você puxar, como normalmente se puxa um esparadrapo ou um micropore, a força do hidrocoloide pode tirar a pele junto. Se for uma pele muito fragilizada, uma pele de idoso ou uma pele de RM. Então, você tira essa placa sempre fazendo o estiramento da fibra no sentido das suas mãos e não no sentido do usuário. Foi só um adendo para que a gente possa sempre se lembrar disso. Aí aqui nós vemos as hidrofibras, né, de uma forma geral. Então, a hidrofibra ela é usada em feridas com média exudação. Alguns fabricantes dizem que não precisa proteger a borda, que a secreção ela sobe na hidrofibra, mas ela não ultrapassa a borda. Ela ajuda no desbridamento autolítico e forma o gel. Então, as hidrofibras, de uma forma geral, elas são muito benéficas para o leito da ferida, mas elas precisam de estar sempre sendo supervisionadas para saber o período da troca. Essa é uma das hidrofibras. Quando molhadas, conforme diz o fabricante, a ponta da gravura não evolui.
Então, o líquido não continua correndo como se fosse um pavio. Ele para ali, portanto, ele não macera a borda. É uma hidrofibra impregnada com prata, essa da gravura. Por isso que ela é um pouquinho acinzentada, ela não é branquinha. Ela auxilia na migração celular para o leito da ferida. Então, como o leito fica úmido, existe a formação da matriz celular, ali se formam os vasos e controla a umidade. O leito fica úmido, mas não extremamente exudativo. Aí temos as espumas, né, que são aquelas espumas, parecem umas almofadinhas, né, bem fofinhas. Elas são camadas sobrepostas de não tecido de hidropolímeros e eles são expansíveis, então por isso que elas são muito absorventes. Conforme elas vão captando a exudação, elas vão inchando, né? E vão ficando cada vez mais, aumentando o seu tamanho, até o seu ponto de saturação. E elas normalmente são revestidas por uma camada de poliuretano, que é aquele filme transparente. Então, por isso que são indicadas para feridas com moderada e alta exudação. A hidrofibra, ela atua como absorvente, né? Na absorção da exudação. Aqui, as espumas, elas são apenas absorventes, diferentes da hidrofibra. Vocês perceberam que na hidrofibra, no alginato de cálcio, existe uma interação com o leito da ferida. Agora, se a espuma ela não estiver impregnada com nada, ela faz o papel de absorção. Aí temos o AGE, né, que as pessoas chamam de Dersane, mas o AGL se apresenta no mercado com diversos tipos de formatos, frasquinhos maiores, menores e com composições variadas também. Uma coisa que eu aprendi quando eu fui trabalhar no ambulatório de feridas, que eu fui estudar, e inclusive eu aprendi com um membro do nosso grupo, que nós temos um grupo de estudos em cuidados com feridas, e essa pessoa pesquisando o AGE, ela trouxe para nós a informação de que o AGE, ele consegue também fazer um pouco de desbridamento. Isso para mim foi novidade, mas a literatura confirma essa informação. Então, se for num desbridamento pequeno, às vezes a gente vê assim, leve camada, né, de esfacelo bem incipiente, pode ser usado o AGE. E também baixa exudação. Então, se a ferida não está exudada, você coloca o AGE, que ela vai promover esse crescimento de tecido de granulação. Ele faz a quimiotaxia dos leucócitos, então aí a função de desbridamento, porque são os leucócitos que vão fagocitar os substratos no leito dessa ferida, os substratos advindos do próprio processo da cicatrização, lá do momento em que houve o tampão plaquetário nessa lesão. Então, vai degradar todos os elementos que tiveram a sua participação no processo cicatricial, mas que nessa etapa da lesão eles não são mais necessários. Então, angiogênese, a formação de novos vasos, acelerando, obviamente, se ele tem todos esses benefícios, a ferida vai ficar feliz e ela vai evoluir para o processo de granulação tecidual, se não houver nenhum acidente no percurso. Muito bem, aqui é o que nós havíamos falado sobre os fatores de crescimento, a mitose e a proliferação celular, né? Aumenta a permeabilidade dessa membrana, de forma que os fatores de crescimento conseguem adentrar no leito da ferida. E uma outra função do AGE bastante interessante, que eu também não sabia. Ele é bactericida para o Staphylococcus aureus. Então, se houver esse micro-organismo no leito da ferida, causando o seu retardo na cicatrização, e for introduzido o uso do AGE,
essa ferida ela vai entrar em fase de resolução. Aí aqui algumas apresentações. Aí temos também o filme de poliuretano, né, que é aquele filme que vem na cobertura de algumas espumas, a hidrocoloide, a própria placa de hidrocoloide. Então, ele serve para cobrir o curativo. Então, normalmente o primo rico usa filme de poliuretano. O primo pobre coloca lá o micropore, né? Talvez, né, em último caso, um esparadrapo. Então, você faz o curativo primário. E o filme de poliuretano, ele é um filme que é o curativo secundário, quando a ferida está muito exudativa, né? Ou então você usa só ele diretamente como primário quando é uma ferida limpa e você quer ter visualização. E serve também para cobrir os catéteres, né? A cobertura de catéter venoso. Aqui vem mostrando a vantagem dele, que ele permite que a pele respire, mas ele não permite a penetração de patógenos. A apresentação, aqui sem nenhum conflito de interesses, não estou fazendo propaganda de ninguém, porque esses são os filmes, né, as apresentações que nós tínhamos. Mas no mercado, de uma forma geral, no mercado global, existem outros fabricantes que são também muito bons, que obviamente na rede pública o que é avaliado, além do descritivo, o preço, mas na rede particular aí pode primar pela qualidade que o enfermeiro dizer que é a melhor. Aí direto como curativo primário. O hidrogel é a carboximetilcelulose, na forma de um gel. Ele é indicado quando a ferida é seca, queremos a ferida úmida. Quando tem necroses, né? Então se a necrose ela não for muito espessa, não for muito acentuada, ele dá conta, né? Ele consegue fazer isso e quando o hidrogel ele é associado ao alginato, ele tem capacidade hemostática também e ele faz um desbridamento seletivo. Aqui uma figura, uma representação da atuação do hidrogel. Algumas das apresentações dele. A colagenase. A colagenase, eu observo que é a pomada que tem na rede SUS, né? Porque os pacientes chegam para o meu ambulatório e eles falam, eu estou usando essa pomada aqui, esse medicamento na minha ferida. Ela é uma enzima, ela faz o desbridamento enzimático, né? Ela degrada ali o colágeno endurecido no leito da ferida, mas ela faz a degradação na matriz celular do leito da ferida. Por isso que nós dizemos que a colagenase ela é não seletiva, né? Então, nós não a utilizamos no nosso ambulatório por esse motivo, porque a colagenase ela vai fazendo a lise, tanto do tecido desvitalizado como do tecido viável. Então, se não houver assim, olhos atentos, quando você for perceber, a ferida está sangrando e o tecido de granulação foi embora. A colagenase, aqui nós vemos a apresentação dela com clorofenicol e a sem clorofenicol. Os artigos, todos os artigos recentes, todos os artigos que têm boa sustentação, com níveis de evidência, eles depõem contra o uso de antimicrobiano associado à colagenase, né? Exceto em alguns casos. É lógico que toda regra tem sua exceção, né? Nós não podemos assim ser muito radicais, mas nós devemos ser extremamente criteriosos em relação ao uso de antimicrobiano tópico. Aí um outro tipo de curativo, a tela não aderente, né, que é conhecido como aquela gase de Rayon. Ela é muito boa porque quando ela é colocada sobre o leito da ferida, ela tende a não aderir. Você coloca o produto e aí ela não adere.
Alguns fabricantes, ela pode ser encontrada em rolo, um rolinho, você compra em rolo e vai cortando os pedacinhos, e aí é um problema um pouco maior em relação à questão da contaminação. Ou alguns fabricantes já fabricam dentro de embalagens individuais. Aí elas vêm impregnadas com uma emulsão de petrolato. Ela não é aderente, de fácil remoção. E existem telas não aderentes também, que são para os dígitos, né? Para os dedos. Também elas, quando você retira, você não retira o tecido neoformado. É indicada para peles descamativas, né? Aquelas peles que têm Steve Johnsons, farmacodermias, porque ele não adere. Então, quando você tira, queimaduras, algumas lesões cutâneas, em áreas de enxertia. E agora aqui um pouco dos produtos naturais, né? Quais são alguns desses produtos naturais? Então, tem se pesquisado, o foco agora está bastante voltado para a questão dos fitoterápicos, né? Do que nós temos na natureza e pode ser usado no leito da ferida. Bem, alguns fabricantes, eu não vi desses no Brasil ainda, tenho conversado com alguns representantes, mas eles estão incorporando nanoemulsões de óleo de limão em gases, em coberturas, o nosso óleo de copaíba, ou então o óleo de melaleuca, né? E os estudos estão em desenvolvimento e os resultados são bastante promissores pelo que tem sido observado até então. E isso é muito bom, porque nós precisamos usar, né, os recursos naturais que estão disponíveis na nossa flora, para que até mesmo baixe o custo desses tratamentos, porque nós sabemos que essas coberturas que nós falamos são muito boas, mas elas têm custos elevadíssimos. Algumas dessas placas saem a R$ 80 para o consumidor final. E aí, às vezes, ele não precisa só de uma, né? Ele precisa de várias para fazer a completar o seu tratamento. O óleo de copaíba. A copaíba é da nossa árvore do nosso país, né, do Brasil. E ele é extraído do córtex da árvore. Aqui uma gravura da árvore e do processo de extração. E os estudos vêm mostrando que a copaíba ela é um potente anti-inflamatório quando colocado na cobertura primária. Mas por que eu falo os estudos? Porque nós, no nosso ambulatório, nós não introduzimos o uso do óleo de copaíba, mesmo porque nós não temos isso de forma industrializada. E pegar o óleo de copaíba in natura e derramar sobre uma gaze rayon ou mesmo uma gaze de algodão, nós corremos muitos riscos, principalmente porque não sabemos como ele foi manipulado, né? A questão da infecção que nós podemos estar trazendo para o leito da ferida. Então, alguns fatores devem ser levados em consideração. A apresentação dele são diversas, esse aí só foi uma, mas existem várias formas de apresentação. O óleo da maleleuca, a maleleuca, ela é conhecida como aquela árvore, às vezes a gente vê em produtos cosméticos, os produtos cosméticos falam assim, derivado da tea tree. Ela é uma árvore australiana e é obtido essa essência por meio da destilação do vapor da planta. E aí, quando você faz essa destilação, ela é uma planta riquíssima. Você consegue extrair 100 componentes químicos dela. Então aí vem os defensores da maleleuca, né, que fala que ela age como um antibacteriano,
para todos esses tipos de bactérias. Esse é o estudo que traz essa informação. Essa é o arbusto, né? Eu falei árvore, na realidade é um arbusto. E a papaina, que é muito comum, né? Nos nossos serviços, no nosso país, porque ela advém de um produto que está ao nosso alcance, né? O princípio ativo dela, que é o mamão, que é o carica papaya, e por esse motivo a indústria farmacêutica tem bastante facilidade em conseguir esse princípio ativo e fazê-lo em concentração em forma de creme ou de gel. E também em pó. A papaina tem diversas vantagens, porque ela auxilia na formação dos novos tecidos. Ela tem propriedades bactericidas, bacteriostáticas. Ela serve como desbridante dos tecidos necróticos. Então, se você pegar uma papaina a 10% ou 12% e colocar numa necrose de coagulação ou mesmo de liquefação, os resultados são muito bons. Ela pode ser usada em todas as fases da cicatrização, porque conforme o leito vai melhorando, você vai diminuindo a concentração. Então, papaina com concentração abaixo de 4% pode ser usado até a fase da cicatrização. Obviamente que o que vai determinar isso é a observação, a avaliação contínua do leito da ferida e também a tolerância do usuário. A foto do nosso mamão, carica papaya. O PHMB, que tem sido falado bastante, né, no nosso meio, como sendo um antisséptico, porque a gente não usa mais o PVPI. A clorexidina também tem sido questionada. O PVPI, por causa da citotoxicidade que causa nos fibroblastos recém-formados, né, ele tem que ser tomado muito cuidado. E também a clorexidina, porque não raro, quando você coloca uma clorexidina no leito da ferida, você tem que esfregar para remover uma clorexidina degermante. E aí você pode estar retirando o tecido novo que está em formação. E já que a gente fala tanto que para limpar o leito da ferida tem que ser com soro em jato, né? Então, se nós colocarmos algo que vai aderir ao leito e difícil de ser retirado, ele pode lesionar mais ainda a ferida. Ele é do mesmo PHMB, ele é do mesmo grupo da clorexidina, só que ele é mais abrangente, né? Ele pega também os anaeróbios e ele favorece ali o controle, né, dos micro-organismos presentes ali na lesão. Como que ele deve ser usado? Como ele não é citotóxico, e ele pode ser usado da seguinte forma: pode ser embebida, uma gazezinha com o PHMB e deixar a ferida de molho por 15 minutos nessa gaze. E depois você pode proceder ao curativo, salvo outra orientação do fabricante. Bem, o fabricante garante que o PHMB é excelente para quebra do biofilme, que é o vilão da ferida. O que é o biofilme na ferida? O biofilme na ferida é quando as bactérias elas se agrupam e fazem uma capa de polissacarídeos. Então, tudo que você coloca no leito dessa ferida não consegue quebrar essa capa que faz. Ela forma como se fosse um telhadinho para as bactérias, esse biofilme. E o PHMB, diz-se que ele consegue quebrar esse biofilme que está no leito da ferida. Precisamos de vários estudos para ter mais confirmações mais consistentes e para que possamos, assim, falar que faz parte de um protocolo institucionalizado lá no nosso hospital. Aí temos o carvão ativado com placa, que são com prata, é a placa de carvão ativado com prata, que são aqueles sachês, né, de carvão ativado
Tem a vantagem do carvão ativado, porque o carvão tira o odor da ferida, ele neutraliza o odor da ferida. Às vezes a pessoa tem vergonha de convívio social por causa que a ferida exala maus odores, e ele neutraliza. E a prata, por ela ser um antimicrobiano, ela começa a tratar o leito. E a malha que envolve, ela é não aderente. Ele não é um curativo muito bom para feridas muito exudativas. Ele não faz essa absorção, então ele necessita de um curativo secundário. O mecanismo de ação é esse que nós já comentamos, né? Ele absorve os gases voláteis e ele é absorvente, mas baixamente absorvente, né? Ele precisa do secundário para fazer essa ação. Aí uma representação de como que ele trabalha no leito da ferida. As apresentações dele. Existem algumas placas que são só de placa, de prata, que não tem o carvão ativado. As indicações que havíamos comentado, e agora o iodopadexômero, que é algo mais novo que temos no tratamento das feridas. São microesferas, né, do amido modificado e são impregnados de 0,9% do iodo. Então, esse iodo, quando colocado no leito da ferida, ele é uma pasta. Ele é colocado no leito da ferida, ele vai sendo liberado, né? Gradualmente no leito da ferida e quebrando o biofilme. Então, ele é indicado para quebra de biofilme. Então, nós vimos aqui 2 produtos, PHMB e o iodo-cadexômero, para quebra de biofilme. Embora o PHMB, haja autores que questionem isso. O mecanismo de ação dele, né, ele retira os esfacelos, o tecido necrótico, né, ele tem um amplo espectro bacteriano, por esse motivo que ele consegue quebrar, né, a camada de filme que as bactérias elas fazem para se proteger. Ele tem uma liberação sustentada, então ele mantém essa concentração, né, na superfície da ferida, só que ele é uma pomada, então ele precisa do curativo secundário. Aqui as nossas referências, né, trouxe já os sites, e aqui nós findamos a nossa apresentação de hoje. Espero que possa ter ajudado, né? Compartilhando um pouquinho do que eu sei, mas eu sei que vocês também têm muitos conhecimentos que são riquíssimos, e que é por isso que a gente sempre está assim, nessa troca de informação, né? Um troca a informação com o outro, o que você faz, né? Para tal tipo de ferida. Então, o objetivo foi compartilhar um pouquinho desse saber e, assim, saber também o que vocês podem dar de feedback, ok? Muito obrigada a todos. Tenham uma boa tarde. A Tânia gostaria de saber, professora Adriane, sobre o desbridamento. Quais os profissionais que podem realizar o procedimento? Então, segundo a regulamentação do COFEM, o enfermeiro é que deve realizar esse procedimento. E o desbridamento, no caso instrumental, ele só pode ser realizado pelo enfermeiro até o tecido subcutâneo. Então, ele não pode avançar, chegar em músculo, ou tendão, ou parte óssea, né? Passando do tecido subcutâneo, nós não podemos fazer, né? Nós somos amparados pelo exercício legal até o tecido subcutâneo. E é o enfermeiro. Agora, o desbridamento mecânico, às vezes o enfermeiro pode sentir tentado, né? Deixar o técnico de enfermagem fazer. Mas é privativo do enfermeiro fazer esse tipo de desbridamento. Ok. Professora, com relação
agora vamos falar de uma outra situação que quem coloca é o Gonçalo. Ele diz o seguinte: o que a professora pode falar sobre o açúcar em feridas, né? Pois muitos profissionais ainda utilizam. É verdade, Gonçalo. E às vezes, pelos resultados obtidos, quando são bons, a pessoa até se empolga, mas nem sempre são bons, né? Quando a gente começa a avaliar, assim, uma escala maior de pacientes que foram submetidos a esse procedimento, então a literatura vem mostrando que ele é contraindicado. Por quê? Porque o açúcar ele contém grânulos. Esses grânulos do açúcar, eles maceram o tecido neoformado. Uma comparação um pouco grosseira, mas que, assim, dá para ajudar a gente a entender. Imagina você deitado numa cama cheia de migalhas. É bastante desconfortável, não é? Aí você se vira para um lado, para o outro, né? Até tirar as migalhas do leito. Então imagine a ferida, ela está ali, aí vem por cima o açúcar e é uma cobertura. Essa cobertura vai fazer uma pressão desses grânulos do açúcar no leito da ferida. E aí ele pode lacerar, né? Machucar macerar esses tecidos neoformados. Por isso que não se usa mais açúcar, não deve se usar mais. Aí nessa linha, as pessoas dizem assim, então e o mel? Bem, o mel está em estudos e ele é bastante eficaz. Só que por ele promover um meio de cultura, aí tem que ficar abrindo a ferida a cada 4 horas, ou então a cada 6 horas. E aí você resfria a ferida. É bastante controverso a questão do uso do mel. Agora, a questão do uso do açúcar já foi definida. Ele não deve ser usado. Entendeu, Gonçalo? Ok. Professora, nossa última questão de hoje. Então, vem da Aniela. Ela diz o seguinte: uma ferida apresentando muita umidade com aspecto de espuma demora para cicatrização? Qual seria o melhor procedimento neste caso? Uma ferida muito úmida, ela é ruim porque ela macera a borda, ela macera o tecido perilesional ali. E aí ele não cicatriza, porque a borda, quando ela fica macerada, ela fica destruída, então ela não fecha. O ideal para um curativo em que há muita exsudação é você usar uma espuma que faça uma alta absorção. Normalmente, curativos muito exsudativos, eles têm esfacelo também. Se o leito dessa ferida tiver esfacelo, seria bom que você primeiro fizesse um desbridamento químico, um desbridamento enzimático, eliminasse esse esfacelo. Quando você elimina o esfacelo, já começa a reduzir a quantidade de exsudação. Então, a papaína, quando aplicada, por ela ter ação bactericida e bacteriostática, ela já neutraliza e mata muitos micro-organismos. Então, a partir daí, começa a se diminuir a quantidade de exsudação. Você pode ir mudando. Então, você começa com uma papaína 12, se tiver muito esfacelo, muita exsudação, protege a borda da ferida, porque a papaína ela faz interação com o exsudato e ele machuca o tecido ao redor. Aí você faz uma proteção na borda. Se você tiver um spray protetor ou uma barreira protetor, creme barreira protetor, você pode usar. Ou então você pode usar o óxido de zinco mesmo. Não fazendo propaganda de ninguém, mas qualquer pomada que tenha o óxido de zinco, como a pomada hipogloss, ela pode ser usada ao redor. E aí você protege a borda do tecido perilesional para que essa umidade não agrave a situação dessa ferida. E aí você pode usar uma espuma. Ou mesmo se não tiver uma espuma, estiver muito exudativo, curativo, você pode usar a papaína 12 para acabar com o esfacelo. Quando o esfacelo ele for eliminado e só houver tecido de granulação, você pode optar por papaína a 4% ou uma concentração menor, ou AGE, ok?
Ok. Professora, só para a gente poder encerrar com relação às questões, é que o Gonçalo ele ficou só com uma outra dúvida, ainda com relação à questão do açúcar, né? Ele diz o seguinte, então não é por possível colonização de bactérias e os diabéticos. Eu gostaria então que a senhora pudesse estar respondendo, fechando essa questão e a gente já passasse para a discussão das questões de pré-teste por conta do... Então, Gonçalo, a questão da colonização de bactérias, ela existe. Por isso que, se a gente fala dos grânulos do açúcar, aí a gente fala, então vamos fazer com mel. Mas justamente por causa da colonização de bactérias, o curativo teria que ser trocado a cada 4 horas, tornando inviável. Porque quem consegue trocar um curativo a cada 4 horas? Além da questão de recursos humanos, né, da hora de enfermagem, hora trabalho de enfermagem, a questão dos recursos, né, os insumos envolvidos. E o diabético, a absorção de açúcar nessa lesão ela é mínima, da glicose pelo açúcar ele é mínimo. Então, ele é totalmente contraindicado por conta da questão da colonização bacteriana. Entendeu? Ok. Podemos então passar, professora, só para a gente poder ressaltar, né, aquelas questões mais importantes do pré e pós-teste, para a gente poder estar encerrando. Então, estava observando aqui, algumas questões seria muito bom se nós pudéssemos comentar. O nosso tempo está um pouco avançado, mas eu gostaria muito de comentar no pós-teste, a primeira questão, ela saiu com 2 respostas iguais, né? E repetiu. Então, foi um erro técnico aqui, nós vamos desconsiderar essa questão. Aí na questão 9, nós percebemos a questão do hidrocoloide, a utilização, a indicação da placa de hidrocoloide. O hidrocoloide, ele não deve, a placa de hidrocoloide, ela não deve ser usada quando há muita exsudação, porque ele não tem uma capacidade de absorção muito boa. A placa, ela tem uma estrutura que ela comporta um pouco de líquidos, mas não tanto quanto uma hidrofibra, quanto uma espuma. Então, a placa de hidrocoloide, ela não deve ser usada na presença de grande quantidade de exsudação. Ela pode ser usada numa escoriação, né, numa lesão mais superficial, uma lesão em que não haja exsudação ou mínima quantidade de exsudação, porque ele vai promover o meio úmido. Então, se você já tem uma ferida úmida, aí você ainda coloca hidrocoloide, além dele não absorver aquela quantidade de umidade do meio, ele ainda vai propiciar que ela continue produzindo essa umidade. Então, é por esse motivo que a gente não usa a placa de hidrocoloide em feridas com alta exsudação. E sobre a escala de Braden. Nós usamos a escala de Braden, tem uma questão que falou sobre isso. Não quando a lesão por pressão está instalada. Prestem bem atenção, a gente fala lesão por pressão, né? Porque agora, pelo novo consenso, nós não falamos mais úlcera por pressão, falamos lesão por pressão. Então, quando a lesão por pressão ela está instaurada, nós não usamos a escala de Braden para avaliar aquela lesão. A escala de Braden é para avaliar o risco. Então, esse usuário ele tem risco de formar uma lesão por pressão pela questão da umidade, pela questão da mobilidade. Quais são os riscos a que ele está exposto? E que, em decorrência desses riscos, ele pode vir a desenvolver uma lesão por pressão. Então, a escala de Braden, ela serve para avaliar os riscos do desenvolvimento de uma lesão por pressão. Ok?
Professora Adriane, eu gostaria de agradecer imensamente em nome do Telesaúde a sua vinda, a sua participação aqui conosco hoje. Gostaria de deixá-la, então, à vontade para as suas considerações finais. Agradeço muito, né, aos colegas que tiraram esse tempinho para a gente compartilhar um pouco das informações. E o tempo realmente é bem corrido, talvez nem todos tenham conseguido mandar as suas dúvidas, né, a esse momento e esclarecermos aqui. Mas eu quero muito que todos vocês fiquem à vontade para exprimirem as suas dúvidas, né, escreverem as suas dúvidas em relação a esse tema na nossa plataforma do Telesaúde. Então, vocês coloquem as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem um parecer em relação a alguma ferida, não esqueçam de colocar fotos. Então, as fotos, elas são muito importantes, porque às vezes a pessoa falando, a gente tem uma impressão. Quando a gente vê, conseguimos entender a dimensão da situação que está sendo ali apontada. Então, aí vocês façam essas considerações na nossa plataforma do Telesaúde. Todas as questões que entram na plataforma do Telesaúde são direcionadas para teleconsultores, que ao responderem as questões, eles vão buscar nas bases de dados, nas melhores bases de dados, as evidências que sustentam as suas respostas. Então, sintam-se à vontade para fazer isso. Mais uma vez, muito obrigada a todos e quem sabe poderemos nos encontrar entre as nossas teleconsultorias. Boa tarde.